Fala pessoal, então, continuando aí a nossa série de vídeos sobre o direito, né, tem um canal lá no YouTube e hoje não vim falar sobre direito penal, vim falar sobre direito administrativo. Eu gosto do direito como um todo, né? E o direito é assim, a gente tem uns que se identificam mais com o penal, outros com o administrativo, outros com o civil, outros com o constitucional, e eu me identifico mais com administrativo, penal, né, e a parte um pouco de constitucional. Mas hoje procuro trazer sempre um pouquinho dos meus conhecimentos, compartilhar, né? Porque é bom a gente compartilhar, que com isso eu vou aprendendo e você também, né, passa a ter um pouco de conhecimento. E o vídeo de hoje é sobre direito administrativo, os princípios administrativos, né? E vale ressaltar que o direito administrativo ele se baseia em dois pilares, ou seja, é a supremacia do interesse público sobre o direito privado e a disponibilidade do interesse público. O que é a supremacia do interesse público? Nada mais é do que o poder que o Estado tem de limitar e restringir. Fala Estado, mas são os três entes da federação, que é as três unidades da federação, as três entes da federação, no caso União, Estado e município. E claro que o Estado ele pode limitar e restringir direitos individuais para atender o interesse público, ou seja, direitos individuais do Estado para atender a coletividade. E nada mais isso embasa as prerrogativas da administração pública, né? Como exemplo, nós temos a desapropriação, onde o Estado toma o bem de um particular para o interesse público ou o interesse de alguém. Mas claro que vale ressaltar que isso tem limite. E quando se fala sobre a indisponibilidade do interesse público, vale lembrar que o administrador, no caso o Estado, ele não pode atuar, ele não pode agir se não for para atender o interesse público. Ou seja, o Estado ele não pode atuar, ele não pode agir se for para agir interesse próprio. Ou seja, tem que ser sempre interesse público pensando na coletividade. Claro que na prática a gente sabe que infelizmente isso não acontece. E, portanto, as limitações elas surgem para evitar que se abra a mão do interesse público em detrimento do privado. Ou seja, o interesse público ele precisa prevalecer sobre o interesse privado. E dentro desses dois pilares, o que forma o regime jurídico administrativo são as prerrogativas do Estado. E nada mais é do que da supremacia do interesse público sobre o privado, mais as limitações ao qual o Estado se submete, ou seja, a indisponibilidade do interesse público, certo? A gente precisa se ater, né, ter atenção que não se admite a aplicação do princípio da insignificância quando se trata de crimes contra a administração pública, pois estarmos diante de um bem jurídico indisponível. O princípio da insignificância são aqueles que eu falei, né? Vocês podem até verificar na aula, tem um vídeo no canal, na parte de direito penal, é o princípio da insignificância ou bagatela, que nada mais é do que furto de coisas simples. Por exemplo, furto de uma caneta. Isso não pode, não pode ser aplicado quando se tratar de crime contra a administração pública, ou seja, em face da administração pública, tá? E indo mais adiante, nós iremos ver que os princípios do direito administrativo podem ser expresso ou implícitos. O expresso está previsto lá no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
que diz que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da... Aí até uma sigla que a gente usa, que é o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Certo? E aí nós vamos adentrar um pouco sobre cada um desses princípios. O princípio da legalidade nada mais é do que, enquanto ao particular permite-se fazer tudo o que a lei não proíbe, na administração pública só é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza. Ou seja, na vida privada, ao particular, ao privado, só é permitido a ele fazer o que a lei não proíbe. Já na administração pública é diferente. E aí, quando se trata do princípio da legalidade, nós não podemos confundir com a legalidade, conforme falei, do direito privado. Que no caso é que nós aprendemos que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, tudo que a lei não proíbe é permitido. Isso chama-se autonomia da vontade. Tá? No direito público é diferente. No caso, o administrador público só atua quando a lei permite. Ou seja, não havendo permissão legal, há proibição. Isso nada mais é do que a subordinação à lei. E indo mais adiante, nós temos também o princípio da impessoalidade. Esse princípio convém mencionar que é a não discriminação, ou seja, é a ideia de que a prática de determinado ato independe da pessoa atingida pelo ato, ou seja, não há benefício ou prejuízo apenas pela pessoa ser quem é. Um exemplo, o ato de nomeação de um servidor público deve ser pautado em sua classificação em concurso, não em seu parentesco com o administrador público. A gente sabe que hoje, infelizmente, isso na prática não acontece. E hoje a gente vê a questão aí, tem até a questão do nepotismo, né? Que entra dentro desse princípio da impessoalidade. Mas tem até uma súmula vinculante número 13 que fala que a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Isso viola a Constituição Federal. Ou seja, a atuação administrativa ela deve se pautar em critérios objetivos e não pessoais. Ou seja, não podem ser voltado o interesse da administração, a atuação da administração não pode ser somente um exemplo. Eu sou sobrinho ou filho ou parente, até terceiro grau, conforme eu mencionei, do prefeito ou do vereador. Eu não posso ser beneficiado por eu ser parente de um prefeito ou de um vereador. Até a doutrina majoritária, direito administrativo é muita teoria, é bastante extenso, pensa que não, mas é de extrema importância porque nós lidamos com ele no nosso dia a dia. É o Estado, ou seja, a administração pública, e isso é bastante importante que nós sabemos, né? Ou melhor dizendo, que nós saibamos, porque nós convivemos com isso no nosso dia a dia. Nós precisamos da administração pública.
E a doutrina majoritária, voltando, estabelece que a impessoalidade também deve ser enxergada pela ótica do agente público, ou seja, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou servidores públicos. Ou seja, um exemplo, e claro, antes aqui de dar o exemplo, a conduta do agente não deve ser imputada à pessoa do agente, mas sim ao Estado. Perdoa, tá? Perdão. Tem um exemplo bastante bem claro. Eu acabei achando outro resumo que eu tenho aqui e ele é mais objetivo do que o outro que eu tenho. Um exemplo disso que nós acabamos de falar, o prefeito, né, do município, de tal município, mandou publicar em todos os jornais que a Praça do Centro seria reformada, certo? Junto com sua foto segurando um capacete de construção. Isso viola o princípio da impessoalidade. Por quê? Né? Na verdade, o responsável pela obra é o município, não a figura do prefeito, ou seja, ele não pode usar, né, a sua imagem para poder fazer uma publicidade sobre a questão da obra, porque a obra não é ele, pessoa física, que está efetuando, mas sim o município ao qual ele é o administrador, certo? E no próximo vídeo nós iremos falar sobre a questão do princípio da moralidade. Vamos falar sobre esse princípio hoje, para não ficar muito extenso. Na verdade, eu falei que sobre a questão do nepotismo dentro do princípio da impessoalidade, mas o nepotismo ele entra dentro do princípio da... Eu falei sobre a questão do nepotismo quando mencionei sobre a questão do princípio da impessoalidade, mas o nepotismo ele entra dentro do princípio da moralidade. Mas aguarde as cenas dos próximos capítulos, ok?